Bom, pessoal, continuando o assunto sobre o project, um dos fundamentos para quando a gente está fazendo o planejamento das tarefas é saber definir algumas restrições para essas tarefas. O project nos dá 8 tipos de restrições classificadas em 3 grupos. Eu já até deixei listado aqui para vocês quais são esses 3 grupos: flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis. Como é que funciona restrições no project? Pessoal, para a gente saber primeiro onde encontrar a funcionalidade para aplicar as restrições nas tarefas, basta você dar um duplo clique em cima de alguma das tarefas, vai abrir a janela Informações da tarefa. Outra maneira é você manter selecionada a tarefa e na aba Tarefa selecionar o item Informações. Ele abre a mesma janela para a gente. Para atribuir uma restrição à tarefa, você precisa vir na aba Avançado e é aqui que você vai definir o tipo de restrição e qual que é a data dessa restrição. Lembrando que as restrições estão relacionadas a datas, ou seja, você vai delimitar uma determinada data ou determinadas ocorrências para que a restrição seja aplicada ao seu projeto, no caso, às tarefas. Pessoal, como eu disse para vocês, existem 8 tipos de restrições. Eu estou disponibilizando aí na descrição um arquivo com um texto explicativo sobre cada uma dessas restrições que vocês podem baixar, e eu também estou disponibilizando esse arquivo aí para vocês, se quiserem pausar e baixar o arquivo, vocês podem executar aqui os mesmos passos que eu na máquina de vocês. Resumidamente, esses 3 grupos que eu comentei aqui, inflexíveis, semiflexíveis e flexíveis, eles agrupam as seguintes tarefas. Essas duas últimas aqui, o mais breve possível e o mais tarde possível, estão no grupo das restrições flexíveis. Essas duas primeiras, deve iniciar em e deve terminar em, elas estão dentro do grupo de restrições inflexíveis. E as demais, não iniciar antes de, não iniciar depois de, não terminar antes de e não terminar depois de, elas estão, obviamente, no grupo das tarefas semiflexíveis. Pessoal, eu vou fechar agora por um instante essa janela e vou criar aqui, no grupo dessas, eu criei aqui uma tarefa resumo flexíveis. Eu vou dizer que essa tarefa 2 ela acontece depois da tarefa 1. Então, vou colocar que a predecessora é a tarefa da linha 2. Então, eu tenho aqui já a minha relação entre as tarefas. E eu vou atribuir aqui uma duração de 4 dias e também uma duração de 4 dias. Pessoal, para vocês entenderem que o padrão do project é aplicar uma restrição. Fica um pouco difícil entender que isso é uma restrição, porque a gente não vê restrição, a gente imagina sempre algo negativo ou alguma coisa muito chamativa. Mas um dos tipos de restrições que está dentro do grupo flexíveis é uma tarefa iniciar o mais breve possível. E sempre que você cria uma relação de predecessoras e sucessoras entre tarefas no project, por padrão o project sempre vai utilizar a restrição o mais breve possível. O que isso significa? Significa que essa tarefa aqui, número 2, ela vai começar o quanto antes for possível. Então, se a minha tarefa aqui está terminando no dia 29, essa daqui, o mais rápido possível que ela pode começar é no dia 2. Por quê? Porque o dia 30 e o dia 1º é sábado e domingo, não tem trabalho, então o mais rápido que ela pode começar é no dia 2. Então, pessoal, essa restrição, o mais breve possível, a gente nem precisa colocar, que o project já atribui automaticamente quando a gente faz um link entre duas tarefas. O mesmo se aplica para se eu quiser adicionar o item o mais tarde possível, a restrição o mais tarde possível. O entendimento é o mesmo. Imagine que essa tarefa 2 tem uma determinada folga. O mais tarde possível, ele não vai começar a tarefa durante a folga. Ele vai começar o quanto depois for possível. Vindo agora para o grupo de restrições semiflexíveis, eu vou seguir aqui os mesmos passos do item anterior. Vou colocar que a minha predecessora, nesse caso, vai ser a linha 6 e, nesse caso, a linha 7. Vou atribuir uma duração também de 4 dias para cada uma das tarefas.
Pessoal, por que a gente fala que existem restrições semiflexíveis? Basicamente é o seguinte, existe um determinado limite que você atribui à tarefa, uma restrição, mas ela é um pouco maleável. Da seguinte maneira, imagine que você diz que uma tarefa não pode começar depois do dia 20 do mês. Olha, se eu estou dizendo que essa tarefa não pode começar depois do dia 20 do mês, obviamente ela pode começar qualquer dia antes do dia 20, mas jamais depois desse dia 20. Prosseguindo, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de alguns tipos de restrições semiflexíveis. Olha só que legal. Percebam que essa tarefa está começando no dia 2. Então, eu vou vir aqui em Informações e vou atribuir uma restrição a ela. Olha só, vem na aba Avançado e aqui eu tenho a lista de restrições. Imagina, pessoal, que essa tarefa aqui ela não pode iniciar depois do dia 4 do 5. Então, eu vou selecionar aqui, ó, não iniciar depois de e vou selecionar a opção do dia 4. Então, vou clicar aqui e OK. Bom, sempre que você tiver uma relação entre tarefas de predecessoras e sucessoras, sempre que você atribuir uma restrição, ele vai te fazer aqui algumas perguntas. Olha só. Ele te dá 3 opções. Olha, você realmente quer atribuir essa restrição? Se você deixar selecionado cancelar, o que você fez não vai ser atribuído. Se você selecionar essa segunda opção, continuar, mas evitar um conflito, ele vai utilizar um outro tipo de restrição que não afete o seu projeto. E se você selecionar aqui continuar, você vai atribuir a restrição que você selecionou. Então, eu vou marcar continuar e clicar em OK. Pessoal, aparentemente não aconteceu nada. A única coisa que mudou é que na coluna aqui, ó, indicadores, apareceu um item. Isso daqui significa que a tarefa tem uma restrição. Se eu posicionar o mouse aqui em cima, vocês vão ver que ele já me mostra que restrição é essa. Olha, não iniciar depois do dia 4 do 5. Pessoal, digamos que a minha tarefa número 1 ela vai demorar 6 dias. Então eu vou selecionar 6 e vou dar Enter. Olha só, a minha tarefa agora está começando no dia 4 do 5. Bom, também não aconteceu nada. Essa é a restrição máxima que eu atribuí à tarefa. Agora, se a minha tarefa 1 demorar 7 dias, olha só, o Project já vai me dar aqui, ó, uma informação no seu assistente de planejamento. Olha, essa ação causará um conflito de agendamento. Por quê? Nós atribuímos aqui a essa tarefa uma restrição de que não deveria começar depois do dia 4. Então, pessoal, ele vai me falar, olha, você pode cancelar essa duração que eu atribuí aqui para evitar o conflito, ou então eu vou vir aqui e vou colocar em continuar e permitir o conflito de agendamento. O mais correto é deixar em OK para que eu saiba, olha, não posso passar de 6 dias de duração para essa tarefa. As outras restrições que agrupam as semiflexíveis, não iniciar antes, não iniciar depois, não terminar antes e não terminar depois, seguem exatamente o mesmo raciocínio. Percebam que algumas alterações ele aceita, mas uma determinada restrição não vai passar, vai gerar um erro para a gente. Agora, já falando sobre o grupo de restrições inflexíveis, pessoal, eu vou dizer que uma determinada tarefa tem que acontecer, começar ou terminar numa data específica. Ou seja, não existe nenhuma tolerância para alteração de datas, diferente da semiflexível. Olha só, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui uma duração de 4 dias, 4 dias e 4 dias. E aqui eu vou colocar um link entre as tarefas, 11 e 12. Bom, eu vou dar um duplo clique nessa tarefa. Na aba Avançado, no tipo de restrição, eu vou selecionar que, olha só, vou até puxar um pouquinho e vou falar, olha, essa tarefa ela deve iniciar e vou selecionar que é no dia 5 e vou clicar em OK. Olha só, mais uma vez o Project está me mostrando pelo seu assistente o que eu quero fazer. Se eu quero cancelar o que eu fiz, olha, essa restrição aí pode causar algum problema no planejamento. Não é isso que eu quero. Continuar, mas
alterando o tipo de restrição para não gerar problema. Também não quero. Eu quero continuar usando a restrição deve iniciar em. Então, clico em OK. Pessoal, olha só o que o Project fez. Se eu falei que essa minha tarefa tem que começar no dia 5, ele automaticamente vai levar o início dela para o dia 5. Independente se eu tenho ou não uma folga aqui entre uma tarefa e outra. Olha só que interessante. Se eu disser agora que essa tarefa vai demorar 10 dias, ele vai me dizer, pessoal, se você colocar isso, a sua tarefa ela vai terminar mais adiante do que o seu limite, que a sua tarefa sucessora tem que começar no dia 5. Se a tarefa 1 demorar 10 dias, a tarefa 2 deveria começar depois do dia 5. Só que como tem uma restrição, ele está me avisando, olha, você quer cancelar e evitar o conflito? A gente poderia fazer isso, mas vamos ver aqui o resultado se eu selecionar continuar. Vou clicar em OK e o que vai acontecer aqui é o seguinte. Bom, perceba que o início está fixo no dia 5 e a tarefa agora termina lá na frente, a tarefa 1, ela volta e começa no dia 5. Ou seja, se a minha relação era de término e início, ele criou aqui uma latência negativa, porque a minha restrição diz que a minha tarefa tem que começar no dia 5. Isso é muito importante, pessoal, que a gente faça sempre no início do planejamento do nosso projeto. Por quê? Porque conforme o projeto vai transcorrendo e você vai atualizando as datas reais, às vezes é normal que a gente se esqueça de alguma restrição. E se a gente se esquecer e uma determinada tarefa extrapolar alguma restrição que foi atribuída no início, você pode se lembrar disso e tomar as devidas ações para que o projeto não saia daquilo que foi planejado. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Podem deixar aí as sugestões, os comentários de vocês. Se inscrevam no canal e eu espero vê-los em breve. Até mais.